Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer mais uma live da Boviplan e a gente vai conversar um pouquinho com você sobre o tema de gerenciamento, né? Gerenciamento da pecuária e algumas estratégias, algumas ferramentas para isso. E, antes de mais nada, né? Meu nome é Tony, eu sou consultor da Boviplan. E hoje a gente está aqui na companhia da Camila, que é zootecnista e é parceira nossa, trabalha junto ao software Gente Boviplan em Campo Grande. Então, Camila, o que você conta para a gente um pouquinho dessa parte de gerenciamento? Boa noite, né? Que nem fui apresentada, eu sou Camila, sou tecnista, trabalho aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, há 18 anos, em fazendas, já morei bastante tempo em fazenda, hoje estou mais na parte administrativa mesmo, nessa parte de controle, e o tema gestão na pecuária, eu falo que a eficiência na gestão da pecuária é um tema bem amplo, né? Porque se eu estou falando eficiência na gestão, eu estou falando eficiência em todo o processo, né? Desde a eficiência na produção, que seria da parte técnica, né? Mais voltado para a parte técnica, manejo, nutrição, genética, sanidade, a eficiência na parte administrativa, eficiente na gestão de compra, na venda do produto, do animal, do bezerro, ou da carne, ou, né, a gente pode falar de pecuária de leite também, mas o foco da live hoje é a gente falar sobre a eficiência ou o controle financeiro de uma propriedade, porque através desse controle bem feito, eu consigo gerar todos os outros custos e ter para eu ter uma gestão bem feita, através desses números que aqui a gente falaria nessa gestão financeira. Muito bem. Então, essa eficiência a gente consegue a partir de informações, né? Os dados são muito importantes, os dados que vêm do campo e os dados que já existem para a gente poder iniciar essa gestão eficiente, vamos colocar assim, que nem você muito bem colocou. E dentro desse cenário, né, desse panorama, qual seria a primeira ação que a gente faria nesse sentido, Camila? Então, até assim, igual falando, eficiência na parte do financeiro. Eu preciso, numa empresa, ter as informações de todos os dados de saída, despesa, e todos os dados de receita, e montar isso ordenadamente num plano de contas, que a gente fala, né? Muito bem. O plano de contas, ele tem, na verdade, contadores usam muito, mas a gente usa também gerencial para controlar a fazenda, justamente para classificar as nossas despesas e receita, né? Classificar em custos, classificar em investimento, classificar em receita, né? Esse nível de detalhamento desse plano de conta, daí sim vai depender de como chegam essas informações dentro da propriedade. Então, pode ser uma coisa mais simples, né? Um custo mais simples, ou pode ser muito detalhado. Então, a gente... o que eu costumo falar quando eu inicio uma implantação na parte financeira de uma propriedade, de alguns clientes que a gente vem trabalhando com software gerente Boviplan, é assim, o plano de conta, ele é o coração da propriedade, e cada propriedade tem o seu plano de conta. Claro que existe uma base, até em teorias de como seria, ou em livro, mas assim, cada propriedade é uma situação diferente e quer medir uma coisa diferente. Mas é fundamental... Uma receita, né, Camila? Não pode ser igual, não pode ser igual para todo mundo, né? O plano de contas, ele é individualizado, obviamente. Exatamente. Então, assim, de acordo com o projeto, né? Você pode até começar com um plano de conta
e ele vai se ajustando conforme a necessidade em relatórios, assim, né? Então, assim, eu falo assim, hoje em dia as propriedades estão muito intensificadas em produção e tal, e eu falo que estão pouco nessa gestão financeira, o pessoal tem pouco controle, eles têm sim um controle do que gasta, sabe o que gasta, tanto que quando tem um fechamento eles já olham até errado, porque o próprio proprietário fala, não foi, eu gasto muito mais, desde o pequeno até o grande, eu gasto 20 mil, eu gasto 100 mil, eu gasto 500 mil por mês, ou 1 milhão por mês, ele sabe o tanto que ele gasta, só que ele não sabe aonde ele gasta. Então, o plano de conta dá esse norte, você separa aquele gasto dele, em mão de obra, em nutrição, em sanidade, em combustível, na parte da agricultura, administrativo, e você consegue aí ordenar isso daí e ver aonde que está seu gasto. Às vezes você está achando que está gastando muito e não está. Às vezes o gasto está sendo muito em determinada conta que de repente não era necessária. Mas quem vai nortear o seu controle financeiro é esse plano de contas. Isso quer dizer, então, que você alocando as suas despesas e suas receitas nos itens adequados, você consegue melhorar a qualidade da informação que você tem. Não é isso? Exato. Exatamente. De forma que você consiga realmente saber para onde está indo o seu dinheiro ou de onde está vindo o seu dinheiro. Isso é muito importante. Isso aí vai ser a base, né, do planejamento futuro. Então, assim, eu quero agrupar todas as minhas despesas e colocar todas as minhas despesas e separar em plano de contas, né? E ter a separação do que foi de despesas e o que foi de receita, exatamente para eu fazer comparativos e ver porcentagens aonde eu tenho um custo maior, aonde eu tenho um custo menor e conseguir ajustar isso por exemplo, até na parte de compras, eventualmente conseguir fazer uma compra melhor, porque determinada época, você visualiza muito com esse controle financeiro e com esse plano de conta separado, né? Agora, uma coisa que eu falo que é de cada empresa, o plano de contas, porque tem a teoria da administração, que a gente sabe, eu sou zootecnista, apesar de ter um MBA em agronegócio e tal, mas a gente não tem isso na nossa faculdade, a gente foi aprendendo durante o trabalho. E cada consultor ou cada técnico pensa de uma forma de como montar esse plano de contas, né? Então, eu não falo, quando a gente vai fazer a implantação do software, eu não falo, esse é o certo, esse é o errado. Eu acho que o certo é o da propriedade, porque tem daí as separações de custo fixo, custo variável, o que é despesa, o que é custo, o investimento, né? A receita, né? A receita não operacional, eventualmente, ou até uma despesa não operacional. Tudo isso você tem que montar no seu plano de contas e deixar isso bem claro para quem for fazer o lançamento. Porque... Isso que é importante, né? É você conseguir que a equipe entenda exatamente o que está acontecendo. E quando a gente fala em equipe de gestão, ela começa, né, lá no campo, com as informações que vêm de lá. Exatamente. E você tocou num ponto interessante aí, que é a questão de investimento, às vezes, porque você vai dividir o plano de contas, obviamente, em receitas e despesas. E os despesas você tem, ou receitas e custos, né? Aí você tem um custo com as suas despesas, ou despesas de investimentos. E muitas vezes há uma confusão entre o que é investimento e o que é custo. Isso aí é fundamental, né? Para a gente poder planejar direitinho onde vai o dinheiro. Talvez você pudesse falar alguma coisa nesse sentido. Exatamente. E assim, a gente tem que entender que em fazenda, normalmente, a pessoa do escritório, às vezes, não tem um curso superior em administração ou qualquer outro curso superior que ela já entenda do plano de conta. Aí o que acontece?
se implanta um software, uma planilha de Excel, que seja, ó, lança aqui a nota fiscal, é aqui que lança. E não explica o que vai ser em cada conta, para que é, porque o operacional da fazenda acontece de tudo, e só chega para você uma nota fiscal ali no escritório. Então, essa informação tem que chegar bem detalhada, porque de repente chega uma nota fiscal lá de arame e lasca. Aí a pessoa, o funcionário do escritório vai lançar aquela despesa como manutenção de cerca. Só que, na verdade, estava se construindo uma cerca. Era um bem novo e aquilo é um investimento, não é uma manutenção, que daí tem que ter essas separações e treinar a pessoa do escritório a fazer os lançamentos certos, porque você pode ter um plano de contas lindo, assim, de repente, só que se a pessoa que está colocando as informações não alocar na conta certa, também você vai ter erros em relatório. Claro que com os fechamentos mensais, muita coisa você já consegue visualizar. Você já consegue visualizar esses erros e ajustar e treinar a pessoa, ó, essa nota não era manutenção, era investimento. Isso é fundamental, né? Fundamental. Essa divisão entre investimento e custo é fundamental, né, Camila? Porque então, ela muda todo o que vem pela frente. E aí a gente aproveita esse gancho, né, para falar um pouquinho do plano orçamentário, que eu acho que é outra ferramenta extremamente importante e baseada no plano de contas. Então, eu com esse plano de contas montado, e lógico, pensando até já sabendo como é a minha produção dentro da empresa, ou como vai ser durante o próximo ano, caso tenha alguma mudança de produção, de quantidade de animais a vender, ou comprar, ou enfim, eu monto o plano orçamentário. Então, eu já sei o que eu tenho de despesa de mão de obra, de combustível, de nutrição, e faço esse plano orçamentário para visualizar o meu ano, ver quais são os meus objetivos, né? Porque o plano, assim, a gente está falando para que eu vou ter o controle financeiro? Justamente para você se organizar. Você vai saber aonde você está gastando mais, ou desnecessário, ou necessário e deveria até gastar mais. Tudo isso você tem por conta desse número. E daí, com esses números, você monta esse plano orçamentário e você sabe como que vai ficar o seu ano. Inclusive, até digamos assim, de lucro que você teria num fechamento econômico, né? Ou prejuízo, enfim, lógico, você vai fazer o plano orçamentário, você já procura já fazer para não ter prejuízo, justamente tirar aquilo que de repente não pode gastar, conseguir alocar melhor as despesas no lugar certo, até para montar o seu fluxo de caixa, deixar o seu fluxo de caixa certo, né? Você saber o que você vai ter de dinheiro durante o ano inteiro, tanto o ano fiscal de janeiro a dezembro, ou o ano de produção, depende como cada um quer fazer esse plano orçamentário. Mas ele que te norteia, que te dá um norte de como vai ser. Então, assim, eu não vejo, e é o que acontece muitas vezes nas propriedades, trabalhar sem um orçamento, sem saber. Então, assim, apareceu com o plano orçamentário, eu ajusto o fluxo de caixa e eu consigo melhorar até minhas compras, né? Apareceu um produto, um insumo barato, que não era a época de comprar. Ele estava no orçamento mais para frente, mas eu ali joguei no orçamento, dei uma alterada no meio do caminho, que isso pode acontecer e é para acontecer. Fica legal, o fluxo de caixa a gente consegue diminuir os nossos custos na compra de produtos na melhor época, né? Então, só que o que acontece também no plano orçamentário, que as propriedades têm mania de fazer, e é até uma segurança, é superestimar a saída, a despesa, o investimento, e subestimar a receita para
Mas qual seria a vantagem disso, Camila? Na verdade, ele sobra um caixa sempre, porque eu não gastei tudo aquilo que falei que ia gastar e recebi mais do que eu falei que iria receber. Só que não é certo isso. Eu também acho. Uhum. É errado. O orçamento, ele não vai ser exato. Não é, ele é uma previsão, não é uma exatidão. Ele não vai ser exato. Mas ele tem que ter uma margem, que cada um vai usar um critério, sei lá, eu falo 10% para mais ou 10% para menos, que você pode errar. Então, a partir do momento que você tem um orçamento, todo mês você tem que fazer o seu fechamento financeiro, fazer o que era no seu orçamento previsto, o que foi realizado e ver aonde que errou, porque erra sim, tem as diferencinhas, de repente até grande, acontece acidentes, acontece um monte de coisa no meio do caminho, mas justificar o que se saiu do orçamento. Por quê? Tanto para mais quanto para menos. É por isso, por aquilo, porque aí você vai afinando o seu controle. E esses erros que eventualmente acontecem, eles vão diminuindo, ou o seu controle vai afinando tanto que de repente acontece porque você está com um controle muito maior e as diferenças são muito pequenas, mas você consegue prever aquilo. Então, esse orçamento, ele te dá o fluxo de caixa, que é a tranquilidade de trabalhar durante o ano. Eu falo que o fluxo de caixa, né? Porque você comentou aí, né, que pode, obviamente, podem ocorrer erros, né, no plano orçamentário. Agora, imagina a quantidade de erros que ocorrem se não tiver nenhum plano orçamentário. Então, o importante é que a pessoa, a equipe de gestão, o proprietário, o gerente, tem que começar. Algum momento tem que começar. E você bem falou, né, devagarinho vai afinando isso. E a experiência que a gente tem, né, nos clientes que a gente atende, que a gente implanta esse sistema de gestão com um bom plano de contas e um planejamento orçamentário, é que em 3, 4 anos a gente tem um plano orçamentário praticamente perfeito quando a gente imagina essa margem aí de 10% que você citou. E é aí que a gente tem que chegar. Para que, ao longo do tempo, a gente não tenha percalços, né? A gente está bem planejado e sabe o que vai acontecer em cada mês ou em cada ano. Exatamente. Pessoal, só interrompendo um minutinho, né? A gente está recebendo perguntas, já começaram a chegar, e, por favor, fiquem à vontade aí, perguntar para a gente, e, na medida do possível, a gente vai responder a todas as perguntas. Então, Camila, aí, uma vez com o plano orçamentário em mãos, qual seria, quer dizer, como que a gente acompanha esse plano orçamentário, como que a gente faz com que, ao longo do tempo, a gente não erre mais, ou seja, acompanhe e perceba as diferenças que estão acontecendo, ou para mais ou para menos, e consiga rapidamente corrigir o rumo do projeto. A gente está falando em plano orçamentário, igual, montou um plano de conta e montou um plano orçamentário, como se fosse, hoje está pronto isso, é um processo, né? Isso aí ele demanda de um tempo, de estar indo na fazenda e montando esse plano de conta e esse plano orçamentário. O pessoal da produção, eles têm que estar envolvidos nesse plano orçamentário, porque depende diretamente dele as informações do que vai sair, ou da evolução do rebanho, do que vai ter de venda de gado. Então, eu falo do controle financeiro assim, porque muitas vezes o que acontece dentro das propriedades que eu tenho atendido agora com o pessoal do software, que está implantando um software gerente Boviplano na parte do financeiro, é assim, eles já têm as consultorias técnicas e as consultorias fecham os custos dela, tipo, ela fecha o custo do confinamento, ela fecha o custo da fábrica de ração, né, da nutrição à paz, da recria, da cria e tal, mas o que a propriedade não tem é um custo só. Eu falo que
começa de trás para frente nessas propriedades. Na verdade, você precisa de um custo só para daí fazer as etapas, né? Para daí fazer o confinamento, o fechamento do confinamento, para daí fazer o fechamento no custo da fábrica de ração, enfim, da recria, da cria. Então, eu com um plano orçamentário total, digamos assim, da propriedade, eu consigo fazer direcionar por atividade, eu consigo fazer, vamos esse ano começar o confinamento. Então, o que gasta no confinamento? O que precisa para um confinamento? Vamos montar uma fábrica de ração. Ele muda totalmente. Esse ano a gente vai passar para cria, por exemplo, uma fazenda de recria engorda, a gente vai passar para cria. Então, eu não consigo fazer um plano orçamentário do escritório, eu dependo totalmente do pessoal técnico, né, da fazenda, do proprietário, claro, e até dos responsáveis, capataz ou gerente de fazenda, que é os caras que determinam assim, a manutenção de cerca, eu tenho que fazer uma cerca de divisa esse ano, eu tenho que arrumar uma represa, uma ponte, ou alguma coisa lá dentro da fazenda, que a gente só vai ter essa informação se buscar da fazenda. Então, e veio as informações, né, de campo. E aí, e aí é fundamental determinar prioridades também, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela questão do que é mais urgente, do que é mais ou menos urgente, ou mais importante para a gente fazer. Você citou aí vários exemplos que de repente acontecem, são mudanças de rumo que não estavam previstos num plano orçamentário, por exemplo. E aí a gente tem que, de alguma forma, definir qual que é a prioridade, o que precisa ser feito primeiro, em situações de urgência ou de emergência, evidentemente, que não estavam planejados. E aí eu te pergunto, Camila, o que seria o ideal em termos de reunião da equipe para avaliação do plano orçamentário? De quanto em quanto tempo seria importante essa reunião para saber se a coisa está andando direitinho ou se está precisando mudar alguma coisa? Assim, o fechamento tem que ser todo mês. Administrativamente, eu já tenho que visualizar todo mês o que saiu e o que não saiu, como que está. Aí você já está falando em fechar o balancete, né, daquele mês. O balancete, exatamente. Só que daí eu já estou fechando o previsto de realizado do mês. Claro que eu não vou conseguir, de repente, reunir toda a equipe todo mês para a gente conversar item por item, que até seria ideal. Mas, claro, assim, claro, a gente sabe que não é possível, enfim, que não é uma coisa tão simples assim eu conseguir estar reunindo, principalmente quando são consultores e todo mês só para fazer o fechamento. Então, eu sempre falo que pelo menos a cada 3 meses, porque assim, através do fluxo de caixa, eu visualizo o meu caixa, o que vai ter de saldo todo mês e tal. E isso é muito importante para as compras da fazenda, para eu fazer uma gestão de compra bem feita. Então, assim, eu tenho um fluxo de caixa e eu estou com todos os números ali. E eu preciso, igual eu falei, de repente apareceu um produto com um preço muito bom, só que pagamento à vista. No meu orçamento estava... eu ia parcelar, eventualmente, qualquer coisa nesse sentido. Só que eu, com fluxo de caixa, eu consigo dar uma mexidinha e comprar. E, ok. E daí que eu falo, aí a pessoa que compra, ela tem que saber de como que é lá na fazenda para receber esse produto também que eu comprei. Falando até de insumos ou para a lavoura, ou para a pecuária, ou para o confinamento, né? Então, apareceu ainda mais a turma de confinamento, né, que fica atrás de insumo, ainda mais agora com milho caro e tudo mais. Aparece algum insumo que esteja com preço atrativo, de repente você tem que comprar uma quantidade grande para estocar. Você consegue estocar? Você tem fluxo de caixa? Então, tudo isso faz parte da gestão de compras, né? Que com o número... você consegue fazer essas compras estratégicas no período certo, na quantidade certa, e você reduz o seu custo. Então, de repente, lá no orçamento, eu coloquei
sei lá, não vou falar necessariamente do milho, mas assim, eu coloquei um produto milho, que ia chegar a R$ 40 R$ 40, e de repente apareceu um milho barato de um vizinho por algum motivo, alguma coisa, só que eu tenho que pagar agora. Eu reduzi meu custo na compra do milho, só que eu preciso ter fluxo de caixa para poder comprar ele, né? Então, você precisa ter esses números para poder conseguir fazer essa gestão de compra, seguindo um orçamento, né, que você já tem, você conseguir fazer essas compras na hora certa. Isso a gente vê que o plano orçamentário, na realidade, é algo bem dinâmico. A gente estabelece esse plano, vamos dizer que seja no ano fiscal, né, ou ano de janeiro a dezembro, e aí vamos dizer que esse plano orçamentário, a época correta de elaborar esse plano, seja novembro, para você estar pronto para o ano seguinte, e você não previu algumas compras, que nem você falou, ou previu, mas mudou, né? E aí você tem a chance de fazer uma compra que era inesperada. Isso aí, às vezes, não dá para reunir, né? Esperar 3 meses para reunir. Então, exatamente. Às vezes, essas reuniões, a gente pode... Não uma reunião oficial, mas tem que estar todo mundo meio preparado para esse tipo de situação, para poder agir rapidamente. Isso eu acho que é uma das grandes ferramentas de gestão, é a rapidez, né? É a agilidade com que a equipe de gestão responde a determinadas demandas do negócio naquele momento. E até assim, muitas propriedades têm uns custeios de banco e assim, eu me deparo muito com isso, custeio de banco. E aí, quando de repente tem que pagar, e sempre são valores muito altos, né? A pessoa não tem um fluxo de caixa, não tinha aquele valor, até assim, para você prorrogar um pagamento de banco, você tem que avisar 30 dias antes. E muita gente não tem essa previsão de 30 dias antes, que não vai ter aquele dinheiro para pagar eventualmente um custeio, sabe? Então, o orçamento, junto com o fluxo de caixa que você monta, você vai conseguir visualizar isso. Ó, tem esse custeio aqui nesse mês, só que eu não tenho saldo para pagar. O que a gente vai fazer? Aí chama a equipe técnica, galera, ó, eu preciso, sei lá, depende do valor, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 3 milhões, depende do tamanho da propriedade. O que a gente vai fazer? Vamos antecipar um gado, sei lá, fazer um confinamento a pasto, leva o confinamento, aí a equipe técnica vai decidir, mas isso na hora que está fazendo o orçamento. Eu estou falando isso de novembro de um ano anterior, que eu preciso de dinheiro para maio do próximo ano, para junho do próximo ano, né? Então, assim, por isso que é importante esse fluxo de caixa. E a gente está debatendo, que claro, que parece uma coisa óbvia, claro, é importante, todo mundo sabe, mas isso aí é meio óbvio mesmo, Camila. Só que às vezes as pessoas não enxergam, né? Eu falo que das propriedades, sim, eu acredito que 90%, estou falando de um número, porque eu ainda trabalho com as propriedades, ou que já tem controle, ou que estão iniciando o controle. Mas conheço muitas propriedades que não têm controle. Maioria, né? A maioria, infelizmente, ainda não tem os controles necessários para estabelecer esse tipo de ferramenta, né? De plano orçamentário, etc., de uma forma confiável. A gente precisa confiar nos dados, das informações que tem, e isso aí só vai criando ao longo do tempo. Por isso que demora aí uns 3, 4 anos para a gente ter uma confiabilidade num plano orçamentário, né? Mas precisa começar em algum momento. E a gente está falando em propriedades, de repente, até muito grandes, porque eu falo de propriedades grandes, porque, assim, esse ano, 2020, tem que entregar o LCDPR, né? O livro Caixa Digital do Produtor Rural lá. E as propriedades, elas dependem do contador para entregar.
que o contador que tem que entregar, porque ela não tem esse controle de caixa, de fluxo de caixa do ano de 2019. É um trabalho que de repente até a gente está agora com os clientes do software Gerente Boviplan já batendo muito em cima nos lançamentos financeiros. Coloca o fornecedor com CPF, todos os fornecedores têm que ter CPF e CNPJ. Coloca isso já pensando no livro Caixa Digital do ano que vem, que vai ser para propriedade que tem uma receita de 4 milhões. Esse ano eu estou falando de propriedades com receita de 7 milhões. 7 milhões é considerável, são propriedades muito grandes. Quem tem essa receita de 7 milhões são propriedades grandes. E essas propriedades, muitas delas não têm o controle financeiro da propriedade. Não sabe aonde gasta esses, digamos assim, 6 milhões, vamos falar que eu tenho 1 milhão de lucro, não estou só chutando. Ele não sabe onde gasta esse dinheiro durante o ano. Sabe que gasta produzindo animais, sabe que está produzindo, sabe até que está tendo lucro, porque está investindo, está crescendo, está aumentando a produção, mas ele não tem esse controle financeiro que a gente está falando aqui. Não, e aí, esse controle financeiro, você está falando de grandes propriedades, evidentemente. Quanto maior a propriedade, maior é o prejuízo se você não tiver com os controles adequados e não tiver controlando e planejando direitinho. Mas isso serve para pequenas, para médias propriedades, para qualquer um. Porque o pouquinho que tem, né, numa propriedade pequena tem que ser muito bem gerido também, não há dúvida quanto a isso. E a gente tem que lembrar o seguinte, né, Camila, porque quando a gente fala em recurso, muitas vezes o pessoal pensa em recurso financeiro. Mas um bom plano orçamentário, ele está ligado aos recursos em geral. Ou seja, maquinário, mão de obra. Você falou, por exemplo, em uma compra de milho que, de repente, ocorre em algum momento. Muito bem. Só que se você não tiver onde estocar o milho, por exemplo, você não pode comprar, mesmo que seja uma bela oportunidade, você tenha o dinheiro para isso. Então, você tem que ter um recurso de armazenamento. Então, eu acho que atrelado a essa questão do plano orçamentário, tem que ter sempre um cronograma físico. Ou seja, você tem a questão financeira e a questão dos outros recursos também. Maquinário é importantíssimo. Não adianta você ter recursos, por exemplo, para reformar um pasto, se você não tem um maquinário para aquilo. Chega na hora de você reformar, você comprou tudo e não tem um trator. Ou não tem um tratorista. Então, eu acho que, atrelado ao plano orçamentário, obviamente, tem que ter um cronograma físico. Até por isso que o tema seria gestão eficiente, a gente focando no controle financeiro, mas ele está atrelado a tudo, né? A gente vai ter um controle para saber de tudo o que acontece na fazenda. Até, você falando de milho, tem um caso assim, de uma cliente nossa, que ela tem um histórico de compra de milho de 5 anos, tá? Então, ela foi feito um gráfico do valor que ela pagou do milho e o valor que era no mercado milho. Então, assim, é uma empresa que faz compras estratégicas, compra futura, faz... porque ela já tem esse controle financeiro, ela já sabe que a nutrição é boa parte do custo dela e que o milho é boa parte desse custo de nutrição, então ela sabe que tem que atacar ali no milho. Então, sempre que tem um preço bom do milho, ela compra. Se tem futuro, compra e consegue fechar essas compras bem. Então, foi feito um comparativo de 5 anos, o valor que ela pagou no milho e o valor de mercado, ela teve uma economia, digamos, por valor de mercado, deixou de gastar 2 milhões, claro, que é uma propriedade grande, né? 2 milhões só em compra de milho. Então, você vê o tanto que um controle, e você visualizar isso, desses custos altos, do que tem, a partir de um controle, de um fluxo de caixa, para conseguir fazer essas compras estratégicas. Porque senão você não compra. Porque o negócio
valores altos. Ai, será que eu vou ter dinheiro? Não, aí fica naquela dúvida. Às vezes compra e não tem dinheiro. Então, precisa ter organizado isso daí. Precisa ter esse fluxo de caixa até para fazer essas compras, essa gestão de compra eficiente. Não tem dúvida quanto a isso. Esse sistema que você está falando é muito importante. E o que a gente tem que lembrar sempre, que quando a gente vai fazer, para a gente obter rentabilidade, para a gente obter receita, a gente tem que gastar. Isso aí não tem jeito. Quer dizer, o custo é algo que não tem como evitar, é inevitável. Então, o que a gente procura? Reduzir custo, obviamente. Mas, às vezes, não é a redução de custo apenas que é o foco. A gente tem que reduzir o desperdício. Ou seja, é aquele recurso mal utilizado, que muitas vezes ele dá um retorno, mas poderia dar um retorno muito melhor se tivesse sido utilizado de forma mais eficiente. Não tem dúvida quanto a isso. Eu queria aproveitar até agora uma pergunta do Tonhão, que foi estagiário nosso na Boviplan. Ele pergunta como vocês acreditam que está o caminho para uma melhor gestão dentro da propriedade rural. Eu acho que o caminho é esse, né, Camila? Na verdade, eu sou suspeita a falar. Até hoje, eu estava conversando com uma amiga zootecnista e eu sou muito de controle, eu gosto de controle, de medir, né? Então, eu acho que o caminho, e a gente vai visualizando assim, conforme aumenta o controle, aumenta os custos, mas aumenta a receita também, porque e aumenta a sua eficiência, aumenta a sua produção dentro da fazenda, só tendo os controles. Porque daí você sabe aonde você gasta e quanto você vai receber. Você sabe que investir em genética, por exemplo, ele pode refletir daqui 3 anos na hora que vendeu o animal no confinamento, em ganho de carcaça. Mas você já enxergou isso em número. Então, a eficiência da gestão da pecuária está nos controles, tanto nesse controle que a gente está falando aqui, financeiro, na parte de financeiro, orçamentário, tudo mais, como no controle zootécnico, né? Fechar os números zootécnicos todos e ter um melhor número de produção, que lógico está atrelado uma coisa à outra, né? Então, eu falo que conseguir esses números, medir, tem que medir, não tem que achar, você tem que medir, saber quanto que é o seu, não interessa se o seu é ruim, mas pelo menos você sabe o seu número para poder melhorar, ou se o seu número é o melhor, você vai melhorar mais ainda. Então, assim, você precisa ter esse número. Então, a medição é extremamente importante, né? E outro ponto que eu acho que a gente tem que lembrar aqui é a questão de metas. Quando você planeja, você tem que alcançar objetivos. Você tem que ter um objetivo para poder planejar como você vai chegar naquele objetivo. Então, aí entra uma questão, que é a questão do diagnóstico, né, do seu negócio. Então, quando você faz um bom diagnóstico, percebe exatamente aonde você está e aonde você quer chegar, e para chegar lá você tem metas a serem atingidas. E você vai fazer o caminho para chegar nessas metas. E essas ações fazem parte desse planejamento, que é o planejamento que a gente chama de planejamento estratégico, que é fundamental aí dentro dessa questão do Tonhão, né, para uma melhor gestão da propriedade. Exatamente. Tem uma questão aqui do Leonardo, interessante. Ele pergunta o seguinte: não saber interpretar gráficos pode ocasionar grandes prejuízos? Pode. Agora, sim, depende de quem que está analisando o gráfico. Eu acho que, assim, esse o gráfico, ele é da empresa. Então, assim, ele já foi feito, igual eu falei, igual o plano de conta, ele é de cada empresa. Ele já foi feito justamente para todo mundo que está visualizando saber interpretar ele. Então, desde o mais simplesinho para o mais, dependendo do nível que está o controle. Então, assim,
Na hora que eu estou montando esse controle, esses fechamentos, eu vou montar o gráfico de uma forma que vai ser entendido por quem vai estar visualizando ele, né? Ele não pode ser mal interpretado ou ser visto por alguém que... Porque, assim, a pessoa tem que estar dentro do contexto, ela sabe o que acontece na fazenda. Às vezes, a fazenda, ela tinha um orçamento, uma despesa de um ano, foi comparar com outro, com muito maior. Vamos supor que nem o ano passado, que teve aquele fogo tremendo lá na região do Pantanal, que provavelmente isso gerou uma série de despesas em manutenções, enfim, do que queimou lá, que é um acidente. Aí, o pessoal lá da fazenda, na hora que vão olhar os números, lá, 2019, esses custo alto, é o fogo que aconteceu lá e tal, sabe? Agora, pegar uma pessoa que, de repente, não está dentro do contexto, pegar um gráfico e olhar e analisar de uma forma errada, claro que vai ter problema. Não é o certo, mas pode acontecer. Pode acontecer. Não, exatamente. Aí aproveitar até um gancho para isso e entrar numa questão que eu acho que é extremamente importante para a eficiência da gestão, que é a questão de treinamento. E aí o treinamento da equipe, o treinamento dos funcionários, em todos os níveis, é extremamente importante para que a gente tenha bons resultados. E um deles é esse treinamento de quem vai interpretar os dados. Esses dados podem vir de diferentes formas, uma delas é através de gráficos, obviamente. E aí, se a pessoa que for interpretar isso não tiver treinada, ela não vai conseguir entender e traduzir aqueles números para ações que devam ser tomadas imediatamente ou num curto espaço de tempo. E essa questão de treinamento, eu vejo que é fundamental, em todos os níveis da fazenda. Muitas vezes a gente já se deparou com situações de funcionários, por exemplo, que vão distribuir sal no campo. Há uma função mais simples do que sair distribuindo sal no campo? Não, provavelmente. É uma função simples, teoricamente, mas na realidade não é. Se aquele funcionário não entender por que ele está indo fazer aquilo, ele vai fazer simplesmente mecanicamente. E ele não vai conseguir anotar. Você pede para ele lá quantos sacos você colocou naquele coxo, naquele dia. Ele não vai saber fazer isso, ou vai fazer de uma forma mecânica e a informação que vai chegar não é confiável. Então, eu acho que isso tem muito a ver com essa questão de eficiência em gerenciamento, a questão do treinamento. Exatamente. Muitas vezes... Pode falar, por exemplo, você tem metas até de venda. Então, até numa propriedade que eu trabalhava, a parte da evolução do rebanho, da meta de vendas, eu entregava para o pessoal de campo. A gente tem que vender, 100 boi gordo por mês, tinha uma previsão que eu achava que eu fazia o ganho mediário pela suplementação que era fornecida e tal, eu achava que aquilo ia atingir conforme a região. E, eventualmente, a gente não conseguia a meta por algum problema de pasto, enfim, algum problema. Só que eu não queria que o problema fosse um problema operacional nosso, por falta de suplementação ou por falta que fosse outro problema diverso, mas não esse. Então, quando o funcionário está envolvido nas metas da empresa, ele sabe que aquele lote tem que sair daqui um mês e ele intensifica e ele se Camila, acho que não vai dar. No dia da pesagem, lá com o gado no mangueira, eles vai olhando o ganho mediário, se ganhou aquilo que tinha que ganhar. Essas metas, esse orçamento, até o próprio campeiro, ou a pessoa do trator, igual produção de soja, né, que é uma coisa muito pontual, mais fácil de mostrar para o funcionário. Eles têm que estar participando. Fora algum ganho adicional que você pode fazer por bonificação, caso atinja as metas, esse negócio de atingir a meta, teoricamente da competição, que não é competição, mas o atingir a meta, motiva a equipe. E eles fazem acontecer. Isso, assim, eu presenciei na parte prática, na fazenda,
justamente só mostrando o relatório. Aí a história do gráfico. Aí um relatório muito mais simples, porque eu estou mostrando o relatório para os campeiros, de uma forma que eles entendam. Aí a gente vai montar gráficos e relatórios conforme o entendimento de quem vai estar visualizando e tomando as decisões conforme aquele gráfico e relatório, né? Não tem dúvida. O comprometimento da equipe é fundamental. Se a pessoa não estiver comprometida e ela não for, de alguma forma, responsabilizada pela aquela ação, não no mau sentido, responsabilizada no bom sentido, não funciona, porque o funcionário ele tem que estar comprometido. Ele tem que saber por que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. Isso faz parte desse treinamento, né? E aí, a partir daí, a gente consegue, na minha visão, né, facilita muito alcançar as metas que foram estabelecidas, que afinal de contas é o que interessa. Essa questão de bonificação, é interessante você ter tocado nesse assunto, né? Ela também faz parte desse aumento de eficiência, mas ela tem que ser muito bem estudada, né? A bonificação é algo, em algumas propriedades, chega até a ser um tabu, trabalhar com essa questão, e não é todo mundo que entende o que é uma bonificação, quando tem, quando não tem. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, na minha visão, com essa questão de bonificação, premiação, etc. Né? Exatamente. Tem que criar um mecanismo de como será a bonificação, que seja uma forma que eles consigam atingir, né? Uma meta que o pessoal consiga atingir, mas de uma forma que isso não desmotive também, porque às vezes você está criando uma bonificação que ele trabalha muito, mas deu uma geada aquele ano e não teve a produção que precisava. Exatamente. E daí não teve aquele ganho diário de peso no gado que precisava, mas não foi culpa dele, foi culpa do clima. E daí ele não merece a bonificação. Como que você vai fazer? Então, assim, muitas vezes é isso. Aí fica aquele problema dentro da empresa por conta da bonificação, que era uma coisa que era para incentivar, mas que desmotivou porque o número não foi atingido, mas não foi culpa dele, foi culpa eventual de outras... Isso é uma coisa que tem que estar muito bem clara, né, para todo mundo, quando você faz um programa de bonificação ou de premiação. Se você ficar bem claro, todo mundo entender quando vai receber e quando não vai. E pode acontecer, o que você falou, pode ser um motivo de desmotivação, realmente. Isso aí é perigoso, inclusive, né? Nessa questão. É igual, por exemplo, na reprodução, nas inseminações, que é muito usual fazer alguma bonificação conforme índice de fertilidade, né? Que é um primeiro passo de índice que, de repente, o pessoal usa. Se você comprar um sêmen que não estejam de qualidade ou alguma coisa, de repente o pessoal não atinge aquela meta de tanto por cento. Vários fatores vão contribuir para isso, né, Camila? Esse é um problema. A gente trabalha num setor altamente dinâmico e dependente de muitas variáveis que às vezes a gente não consegue controlar. Então é importante o pessoal todo ter isso em mente, né? Essa questão de obter resultados, né? Como obter esse resultado. Mas até puxando o gancho de novo do orçamento e tal, eu só consigo medir e colocar uma bonificação se eu tiver esse meu controle financeiro bem feito, né? Porque daí eu sei o quanto é meu lucro, o quanto eu vou aumentar conforme o trabalho da equipe for melhor. Então, é através do controle também que eu sei como chegar a fazer essa bonificação para a turma do campo. Exatamente, não há dúvida quanto a isso. Tem aqui uma questão interessante do Raí, ou Raí, desculpa, eu não sei, Raí, imagino. Ele está falando sobre hedge, né, sobre o travamento de preço, etc. E ele coloca, né, na história da fazenda que economizou 2 milhões na compra do milho, que você se referiu, se seria interessante realizar hedge no mercado futuro. Você teve alguma experiência com isso, Camila? A gente não tem, assim, não fez o hedge, mas assim,
para quem tem o conhecimento na área e tem essa facilidade para fazer, eu acho que sim, é igual no final do ano passado, novembro do ano passado. O boi estava futuro 210, 220, aquela explosão de preço, 220, explosão de preço de boi, e o milho estava 29. Se a empresa tivesse travado esses dois preços, e que a gente sabia que isso seria importante naquela época, até porque você consegue o milho, que você consegue produzir, fazer o seu confinamento bem, e você já vai vender o boi no valor alto. Só que todo mundo, eu falo todo mundo assim, só que os produtores, a própria consultoria, acha que o boi vai estar mais de 210, mais de 220 no futuro, e o milho pode chegar a R$18 no futuro. Então, assim, aí ninguém trava nessas condições toda a produção. Uhum. Então, assim, eu acho assim, você sabe qual que é o custo da sua produção, porque você tem controle, você tem plano de conta, você tem plano orçamentário, você tem fluxo de caixa, você tem tudo. Você sabe quanto vai custar. Você sabe que o milho de 29 vai ficar bom e o custo da sua roupa produzida nos animais vão ser, sei lá, 170, eu não sei, eu estou chutando aqui. Aí você fecha esse milho para conseguir uma roupa produzida num preço bom e fecha um tanto de boi para pagar esses custos e o restante você deixa para ver o que vai acontecer no futuro. Porque isso que eu acho que é o mais recomendado mesmo, você trava uma parte e arrisca no resto. Né? Exatamente. Se você consegue travar aquilo que vai cobrir seus custos, já é mais do que bom. Né? Agora sim, se você não tem controle também, quanto que você vai travar? Exatamente. Se você não tem informação, lógico, você tem toda a razão quanto a isso. Porque assim, eu vou comprar milho futuro agora, na colheita agora, o que está acontecendo? Junho, julho, agosto, que é a colheita da safrinha. Eu vou comprar quanto? Porque daí você teria que ter comprado ano passado. Aí você vai comprar toda a sua produção de um ano agora? Não, você já você já precisou de milho até a metade do ano. Então, você vai comprar só a parte que de repente você precisa que seja interessante para terminar o ano ou para o começo do outro ano. Enfim. Então, assim, você tem que conhecer dos seus números para fazer um hedge ou uma compra futura, igual essa história do milho. Os fechamentos são compras futuras, que a gente faz contrato direto com o produtor. Então, muita gente, inclusive, nesse caso que eu citei, tem milho fechado a R$29, que fechou o ano passado. Novembro, dezembro, quando estava fazendo orçamento, já fechou o milho a 29. Aí, beleza. Pode até ser que o milho fique menos de 29, que a gente acha que não, né? Pelo preço que tá hoje, mas assim, você garante pelo menos uma parte da produção. Sim. Né? Já comprando, já travando. Mas você precisa do controle, você precisa dos números, você precisa do plano de contas, você precisa do orçamento, fluxo de caixa. Né? Bom, Camila, nós estamos, por incrível que pareça, com o tempo terminando. Faltam 5 minutos só aqui, então a campainha fica tocando aqui no nosso ouvido, né? Demora mais para esperar começar a live do que a live em si. E aí eu quero deixar aqui o pessoal à vontade, né, para depois, se tiver alguma pergunta, enviar para a gente, entrar em contato com a gente. Tem todos os contatos nossos, contatos da Camila também, para todo mundo. E eu gostaria só de deixar aqui um desafio final, né? Quando que nós vamos todos, né, conseguir definir com precisão qual o custo de produção da arroba, dentro de cada propriedade. Quanto custa produzir uma arroba de carne? Ou quanto custa produzir um bezerro? Quanto custa produzir um litro de leite? Infelizmente, nem todo mundo sabe responder essa pergunta. E eu acho que essa conversa que a gente teve aqui é o início para que isso aconteça. Sim, é bem isso. Começa
é o início, mas bem isso que você falou, são pouquíssimas, se eu falar 5%, eu estou exagerando na quantidade de produtores que tem esse custo dele, de quanto é. E a empresa dele é disso, é de carne, é de leite, e ele não sabe qual é o quanto que ele gasta para produzir essa uma arroba que ele está vendendo. E para deixar a O mercado faz o provocaçãozinha. preço para ele, né? Que o mercado Exatamente, faz o não. preço para ele, que não é ele que define, é o mercado que define o preço dele. Não, isso é assim que funciona, né? Mas pelo menos se ele consegue controlar custos, né? E saber quanto custa produzir o que ele vai vender, mesmo que seja outro colocando o preço, pelo menos ele está mais tranquilo, né? E a gente lembra uma coisa, a soja também é uma commodity, também quem coloca o preço é o mercado, e o agricultor sabe exatamente quanto custa produzir um saco de soja. Então, esse é um pequeno diferencial que existe aí entre a pecuária e a agricultura no nosso país ainda. Mas estamos melhorando. A gente tem aí tecnologias que está ajudando muito, o software tem ajudado muita gente para justamente fechar esses controles. Eu espero que é uma ferramenta importante, né? Muita gente ainda trabalha em planilhas, claro que elas são eficientes dentro das limitações. Tem gente que faz conta ainda em caderno, em livro caixa, Agenda. Mas a ferramenta software, né, é extremamente importante. E eu acho que nenhuma gestão eficiente realmente hoje pode prescindir dessa ferramenta. É fundamental, e o trabalho que vocês fazem nesse sentido é muito importante, né, Camila? Mas é isso, Tony. Obrigada pela segunda oportunidade aí junto com Nossa, vocês. é sempre um prazer ter você com a gente, Camila. Muito clara nas suas colocações, nas suas observações. Muito obrigado pela sua participação e muito obrigado pela participação de todo mundo aí. E, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição de todos. Um abraço e boa noite para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau.